Olha o que Deus está falando. O pecado está ameaçando você, o pecado está na porta do seu coração. Cumpre a ti dominá-lo, cumpre a ti repreendê-lo. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel. Só um minutinho, que tem um cisco aqui no meu olho. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Apesar da advertência de Deus, Caim não reteve o pecado e ele deu vazão ao pecado. Ele não conseguiu deixar com que o ódio, a raiva que ele tinha do seu irmão, ele não conseguiu conter isso aí. E ele chamou o seu irmão para o campo. E o irmão dele foi: vamos para o campo, nós somos irmãos. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim matou Abel. Caim teve a sua oferta negada por Deus, ficou irado com seu irmão, ou talvez até irado com o próprio Deus. Mas como ele não podia atacar Deus, ele atacou quem estava próximo. Um crime, o primeiro homicídio narrado aqui na Bíblia, que mostra que as pessoas matam por inveja, por ódio, por raiva. E isso vai totalmente contra os princípios de Deus. Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Deus foi até Caim e perguntou: onde está Abel? Como se Deus já não soubesse, né? Porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas mesmo assim Deus perguntou: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Aqui já foi outro pecado, né? O pecado da mentira, porque ele havia matado seu irmão, mas ele respondeu: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Irmãos, o pecado já tinha atingido a vida do pai de Caim, a vida de Adão e Eva, dos pais de Caim. Lembra quando Adão e Eva pecaram? Deixa eu agradecer aqui o Antônio Marcos, que acabou de se tornar membro do canal. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Como eu falei, nós somos um canal independente e caminhamos com as nossas próprias pernas. Então, quando a pessoa se torna membro, quando ela nos ajuda aqui com o Pix, com o Apoia-se, ele está fazendo com que esse ministério seja sustentado e continue pregando, continue postando conteúdos cristãos aqui nas redes sociais todos os dias. Então eu agradeço ao Antônio Marcos aí por se tornar membro. Seja bem-vindo à família Minuto com Deus. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus também fez uma pergunta a Adão: por que você está se escondendo? Porque Adão se escondeu de Deus. E numa conversa com Deus, ao invés de Adão assumir o seu pecado, assumir que errou, pedir perdão, não, ele fala assim, ele tenta atribuir a culpa à mulher. Ele fala: a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer do fruto. Então, a maneira errada de lidar com o pecado é não assumir que nós somos pecadores. E Caim caiu no mesmo erro. Caim caiu, não é? Parece até um trava-língua, mas o que aconteceu aqui foi isso. Caim não assumiu o seu pecado. Quando Deus perguntou assim: onde que o seu irmão está? Deus estava dando a ele uma oportunidade de arrependimento. O que seria o correto de Caim fazer ou dizer? Ele poderia dizer: Senhor, me perdoe, o meu coração é mau,
Bem que o Senhor falou que o pecado estava à porta do meu coração, mas eu não dei ouvidos. Eu chamei o meu irmão para o campo e lá no campo eu matei o meu irmão. Eu fiquei tão irado porque o Senhor aceitou a oferta dele e não aceitou a minha oferta, que eu matei o meu irmão. Mas ele não fez isso. Ele disse: eu não sei onde o meu irmão está. Por acaso eu tenho que cuidar do meu irmão? Por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? Oh, irmãos, talvez Deus esteja perguntando isso para muita gente até hoje. Onde está o seu irmão? Porque eu sei que muitas pessoas fecham os olhos para o sofrimento que está ao seu redor. Talvez tem pessoas próximas a você passando por problemas, passando por necessidades, passando por dificuldades. E eu não estou falando somente de dificuldades financeiras, porque às vezes é muito complicado para a gente ajudar financeiramente, né, as pessoas. A vida já está tão difícil, mas às vezes uma palavra que você dá, uma oração que você faz com alguém, uma visita que você faz, muda o dia daquela pessoa, dá a ela um ar de esperança, restaura a confiança dele, o vigor, encoraja a pessoa a continuar lutando, a continuar vivendo. Mas Caim, ele retrucou a Deus falando: eu não sei onde que o meu irmão está, não. Por acaso eu tenho que cuidar da vida dele? Olha só. Então, o versículo 10, Deus revela a Caim que ele já sabia de tudo. Deus diz assim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Deus estava dizendo assim: Caim, você fez algo tão grave. Você derramou sangue humano. Através das suas mãos uma vida foi tirada. Você fez algo muito grave. E aí Deus então dá uma sentença para Caim, e essa palavra me fez refletir bastante a respeito do culto que agrada a Deus. Será que o culto que nós estamos prestando ao Senhor tem agradado a Ele? Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final eu vou orar pelos pedidos que estão aqui, tá? Mas o Espírito Santo me levou a refletir a respeito disso. O culto que agrada a Deus. Nós estamos prestando um culto verdadeiro a Deus? Será que quando nós vamos à igreja no domingo, erguemos as nossas mãos, fechamos os nossos olhos, abaixamos a nossa cabeça, oferecemos a Deus ali o nosso culto, prestamos a Ele o nosso culto, será que isso tem agradado a Deus? Olha só, em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Muito mais do que oferecer dinheiro, muito mais do que cantar, muito mais do que pregar, dançar para Deus. Ele quer que nós nos ofereçamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Isso é o culto que agrada ao Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de obediência. Em Mateus capítulo 5, Jesus, ele falou a respeito das ofertas que nós oferecemos a Deus. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, a partir do verso 21. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás.
quem matar será julgado. Jesus disse isso. Vocês ouviram o que foi dito lá atrás: não matarás. Isso foi dito onde, pastor? Em Êxodo capítulo 20, no versículo 13, quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Entre os mandamentos estava esse: não matarás. Esse mesmo mandamento está em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Não matarás. E aí Jesus continua dizendo, verso 22. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Então, peraí. Eu estou começando a entender aqui por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Como eu disse, muitos teólogos defendem a ideia de que era a oferta em si que fazia a diferença. Ah, porque um levou fruto, o outro levou carne, e Deus gosta mais de carne do que de fruta. Não é isso, irmãos. Tem umas coisas assim que a gente aprendeu a vida toda, mas quando a gente olha para as Escrituras e começa a pensar nelas de uma forma assim, mais sensata, a gente vê que não tem nenhuma base, nenhum argumento isso. Ah, porque Deus gosta mais da carne sacrificada do que do fruto. Não, não é isso. O problema da oferta de Caim e Abel estava no coração deles. O coração de Caim era um coração invejoso, um coração ressentido, rancoroso, enquanto que o coração de Abel era um coração puro, inocente. Era o coração de um homem justo. Eu vou ler a passagem aqui que fala sobre Caim e sobre Abel para você entender. Porque o melhor lugar para você encontrar a explicação das Escrituras é nas próprias Escrituras. A própria Bíblia se autoexplica. A Bíblia, ela se explica por si só.